mais uma entrevista. Hoje vamos falar com o jornalista Fred Júnior. Fred, muito obrigado pela atenção, falar com a gente. Obrigado. O Fred é um cara que cobre o Palmeiras, já cobriu há muitos anos, mais de 15 anos nessa cobertura, e tem muita coisa legal para contar pra gente. Fred, você pegou o Palmeiras de lá de baixo até a Crefisa agora, essa nova fase. Sim. Como é que foram os bastidores? Como é que é o bastidor de um clube grande do tamanho do Palmeiras? Pra você contar um pouco para o nosso seguidor. Então, não é nada fácil, né? Quando eu entrei na cobertura do Palmeiras foi em 2002, agosto de 2002. O Vanderlei Luxemburgo estava saindo do Palmeiras e entrando no Leverkusen, né? Já peguei mais essa mudança de técnico, né? O Levir foi o técnico que fez a campanha do Brasileiro de 2002, onde o Palmeiras em 19 rodadas não foi bem e caiu para a Série B. Eu já comecei aí, já nessa fumaça toda, o Palmeiras já caindo para a segunda divisão em 2002. E eu não esqueço, né, a cobertura no aeroporto de Cumbica, né, em Guarulhos, a torcida lá querendo pegar os jogadores, o ônibus saindo pela pista, muita confusão na época, realmente aconteceu naquele período do rebaixamento. E ainda calhou de ter uma eleição presidencial, onde o ex-presidente Mustafa Contursi ainda foi reeleito. Mesmo o time caindo, ele foi reeleito, aí tinha carro de som na Turiaçu, agora Palestra Itália, subi no carro do trio elétrico, entrevistei as pessoas, tinham reuniões em pizzaria, era um momento muito agitado, teve processo na justiça, tinha a juíza participando também do movimento político do Palmeiras, assim, foi realmente um período de aprendizagem, foi bem complicado no início. Imagine você não tem esse contato diário num clube, você começa a ir, o clube cai para a segunda divisão, briga política, então realmente eu comecei ali a amadurecer rápido até. E o acesso ao jornalista nessa época era complicado, ou o Palmeiras ele abria para os jornalistas trabalharem, ou você tinha alguma grande dificuldade, até por esse momento político conturbado, os jornalistas tinham acesso ou era uma coisa... Não, era muito mais fácil. Hoje em dia é muito blindado, né? Treino fechado, não pode falar, o assessor não deixa, o assessor do clube, às vezes o assessor pessoal do jogador. Antes era mais fácil, até eu peguei uma... Tá certo que o Palmeiras foi o primeiro clube a estabelecer coletivas nos treinos. Não foi quando eu cheguei, o assessor que estabeleceu não estava mais. Mas a gente tinha chance ainda de entrar no campo, conversar com o jogador. Quantas vezes o Marcos não pegou um cafezinho, sentou e conversou com a gente? É que infelizmente algumas pessoas confundiam. O jogador ia lá conversar com a gente, não era uma entrevista, era uma conversa informal. Sim. E tinha cara que publicava a conversa. Então tinha coisa que o jogador falava pra gente que é óbvio, que não era pra publicar, mas você começa a ter ideia de algumas situações que acontecem no dia a dia. Então você consegue usar isso na hora de fazer uma matéria, mas acontece isso, tal, não é? Você consegue peneirar a informação. Só que tinha gente que publicava, e aí as pessoas começavam a se afastar também. Então isso aconteceu com o Marcos uma vez, ele conversando com a gente, publicaram uma coisa que ele falou e ele ficou muito chateado e começou a não vir mais. A gente conversava com ele, o Alexandre, que era zagueiro, jogando no Cruzeiro também, era outro que conversava com a gente bastante. Até mais ou menos a época do Emerson Leão como técnico, que o Leão também, às vezes quando não era a entrevista coletiva dele, ele ficava com a gente conversando. E era bem engraçado. E, aliás, o Leão que estabeleceu, né, em época de Big Brother, né, ele tinha o confessionário do Leão, ele ficou bravo com o pessoal de imprensa, escrita, internet. Então ele atendia a coletiva, a rádio e TV, e depois individualmente ele atendia um por um na sala de entrevista do segundo andar, cada jornalista de jornal e de internet. O pessoal perguntava, brincava que era o confessionário do professor. E era o começo da internet, né? Não era nem hoje, como é muito globalizado, né? Não, era totalmente diferente, tanto que a prioridade sempre era TV e rádio, né? Agora a gente sabe que há uma cobertura maior, né? Então tem mais gente trabalhando, mais espaço, mais informação, mas ao mesmo tempo a coletiva atrapalha, né? Porque infelizmente com as coletivas todo mundo tem a mesma coisa. Quando eu comecei como setorista, a gente tinha informação diferenciada, porque às vezes o jogador atendia a gente de forma diferenciada e podia falar uma coisa diferente. Sim, cada um. Hoje não, todo mundo tem a mesma coisa. Então o que eu tenho, você vai ter, o outro vai ter, então não tem. Ficou você não mais faz o jornalismo, né? Você não faz o jornalismo. Mas democrático no sentido de todo mundo ter, mas não é o jornalismo, porque o jornalismo é você fuçar, investigar, ir atrás, fazer a entrevista e conseguir uma matéria. Agora ficou prático, você vai lá, ainda tem gente que combina, você não dá isso hoje, dá amanhã, porque senão o editor enche o saco. Isso eu já vi diversas vezes, isso é um absurdo. Cada um tinha que fazer o seu, e se você tem uma notícia diferente, você tem que fazer, não, você tem que combinar agora, para não levar a bronca do editor do outro. Tá muito... Isso fez com que a gente perdesse força. Cada vez mais eles estão blindando porque a gente perdeu força.
mas você não acha que eles blindam muito hoje por conta desses jornalistas que não sabiam aproveitar essa situação de um papo informal e ficar soltando tudo, e foi uma forma que os assessores, que são pessoas estudadas, porque a gente sabe que muita nota oficial hoje de jogador, de treinador, não é feita pelo próprio, é por uma assessoria que comanda a carreira deles. Antigamente não tinha isso, o jogador era ele que falava, não tinha assessor, tantos assessores que falam em nome do jogador. Você não acha que isso foi por conta de alguns jornalistas que não souberam usufruir dessa possibilidade de maneira correta? Então, isso sempre foi uma discussão que eu tive. Se uma pessoa errou, se um ou dois ou três erraram, então esses 3 ou 2 ou 4 ou 1 não fazem mais, eles não participam. Por que a maioria vai ser punida, penalizada por causa de uma minoria? Esse é o grande erro que eu acho. Uma outra, a gente coloca muitas vezes nós, e eu me coloco nisso, culpa no assessor, culpa no clube, mas o jogador também faz isso. O jogador se esconde às vezes no assessor, para ele que está dizendo não, só que ele fala e culpa o assessor, você entendeu? Acontece muito isso. Então o jogador, ele também se esconde, ele também não quer falar. Às vezes não interessa, você pode ver que o jogador ultimamente evita polêmica. Sim. É um ou outro que você vê que ainda é polêmico, que é do jeito da pessoa, mas a maioria é aquele discurso pronto, porque o cara tem receio da repercussão, não quer falar, o cara não gosta de dar entrevista. Isso existe, infelizmente existe, e eu acho ruim, porque a gente está deixando passar, ninguém está falando nada, as coisas estão passando e vai começar. Isso já estou falando. TV já está fazendo, TV de clube, ser só a única fonte de informação. E TV de clube não mostra as coisas que tem que mostrar, só mostra que é tudo bom, tudo de bom. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, se a gente não tomar cuidado agora, se juntar nesse momento para tentar ter espaço, cada vez vai estar pior a cobertura diária de clubes, porque a gente aqui, não adianta falar que na Europa não tem nada, na Europa não, porque a gente cansei de ouvir isso, na Europa só uma vez ou nunca, você tem que marcar entrevista, olha lá, se você fala, você vai... Europa é um jeito, veículo de comunicação é de uma outra forma, aqui é outra forma de se trabalhar. Não adianta ficar se comparando a Europa, que não tem nada a ver. Culturalmente totalmente diferente. E dentro disso que você está falando, o jogador mais legal em termos de você conseguir uma coisa diferenciada, ou uma entrevista mais espontânea que você teve nesse longo desses anos pelo Palmeiras foi o Marcos? O Marcos com certeza, sim. Eu tive momentos interessantes com o Marcos. Sou suspeito para falar, né? Ele sempre me atendeu muito bem, sempre me ajudou muito. Por exemplo, meu primeiro furo jornalístico, não foi ele que me deu, mas foi sobre ele, que foi a ida do Marcos para o Arsenal. Em 2003, né, ele foi para a Inglaterra, e daí fez os exames, acabou não querendo ficar, tal, não ficou, mas eu que dei a notícia que ele estava indo para a Inglaterra. Eu dei um dia no final de tarde, na hora da verdade, na Jovem Pan, e aí todos os sites começaram a repercutir, 8 da noite, estava em todos os lugares, eu tenho até hoje guardado isso. Em 2003, o Marcos indo para o Arsenal foi meu primeiro furo. E fora outros contatos que eu tive, quando o Marcos machucou o braço lá no Morumbi, num clássico, e ele falou que queria encerrar a carreira, ele falou pra mim, ele estava indo na rua, estava fazendo o outro lado do jogo, que era o repórter que cobre os bastidores, torcida. Eu entrevistei e ele parou porque era eu, pelo contato, por ele me conhecer, e falou que queria encerrar a carreira. Também em 2006 ele me deu uma entrevista por telefone, que depois ele teve que dar uma entrevista lá na Academia de Futebol, foi quando ele falou que não ia para a Copa de 2006, que não ia se recuperar a tempo, ele estava machucado na época. E aí ele falou, Fred, não vou para a Copa, tal, e aí depois ele teve que dar uma coletiva para os outros colegas terem também. Mas o Marcos sempre foi muito bacana. E além disso, muito sincero, né? Não tinha. Não, nem hoje em dia a gente acabou de falar, alguns jogadores se policiam em algumas palavras. Você vê que o cara já foi preparado. Ele, principalmente, acho que você deve ter vivido muito isso em entrevistas na saída do campo. Sim, todo mundo ia pra cima era dele. Um perigo, né? O pessoal todo mundo ia pra cima dele porque sabia que ele ia ser sincero. Ele não ia esconder, ele sempre foi dessa forma. E eu sei também que no vestiário ele chegava a pedir desculpas, mas depois ele falava, sabe uma coisa, eu penso isso mesmo, e ele falava assim depois, porque as desculpas não eram de coração, realmente o que ele falou era o que ele pensava. Não, e era um cara que, como tinha uma liderança muito forte, técnica no elenco, podia se dar o luxo de soltar algumas coisas, porque lá dentro de campo ele fazia. Não, e ele é palmeirense também, então ele sofria dentro de campo, não só como jogador, claro, jogador profissional quer vencer sempre, quer vestir a camisa mesmo não sendo torcedor do time que ele está jogando, ele quer ganhar, é óbvio. Mas no caso do Marcos, era o sofrimento de um profissional com o lado do torcedor. E você pegou as duas quedas do Palmeiras. Qual, se é que dá pra gente fazer esse comparativo, qual foi a mais difícil internamente, que você viu que tanto para os jornalistas acabaram sofrendo com isso, mas
que mesmo no clube você via que teve um peso que mudou assim o dia a dia dos repórteres e até do clube em si? Não, a mais pesada foi a primeira queda. De 2002 para 2003 foi a mais pesada, a queda, porque foi a primeira, foi mais dolorosa, o torcedor não esperava, era o primeiro grande clube de São Paulo caindo, né, no futebol brasileiro, num campeonato brasileiro, era um campeonato diferente, 19 rodadas, né, não era o campeonato de hoje, né. Já o de 2012, quando caiu, claro, existia toda uma cobrança, toda uma pressão, mas o time tinha sido campeão da Copa do Brasil. E quando foram acordar para ver, já estava difícil de recuperar. E o Felipão foi para a seleção, largou, né, o Palmeiras, deixou o Palmeiras de lado aí para ir para a seleção. Você acha que ele foi um grande culpado dessa segunda queda do Palmeiras? Ele teve bastante influência do Felipe, sim. Porque foi um ano bem, pro Felipão do Palmeiras, foi um ano bem 880. Ele foi campeão da Copa do Brasil, que também ninguém esperava, pelo elenco que o Palmeiras tinha, e teve a queda. E aí alguns dão crédito para ele do título, mas ao mesmo tempo colocam na conta dele o rebaixamento. Eu acho que foi toda uma somatória. Teve o Felipão, teve culpa sim, ele é um cara difícil de se lidar, é difícil, tá um desgaste no grupo já o Felipe, pela maneira como ele trabalha. Da diretoria, tanto do presidente Tironi, o Friso, que era o vice-presidente ligado ao futebol, também falharam, e os jogadores, que comemoraram demais a Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil, por incrível que pareça, para o torcedor foi ótimo ganhar a Copa do Brasil, mas para o elenco foi ruim. O elenco achou que a qualquer momento ia recuperar o brasileiro e comemorou-se demais. Teve jogador que exagerou mesmo nas festas, nas comemorações, e aí sim foi um canal para exatamente cair, porque um time grande se recuperar no futebol brasileiro é muito mais difícil que um time menor. A pressão é muito maior, a cobrança. O dia a dia fica muito pesado? Fica pesado. É muito pesado, é muito complicado. A torcida também. A torcida do Palmeiras já teve diversos casos, né, de invadir, de querer brigar. Você já pegou bastante invasão lá também? Poxa, tem uma vez, foi muito engraçado, o Marcinho Guerreiro, né, Marcinho Volante. Sim, sei. Ele foi num sábado. Ele chegou lá para ser apresentado. Aí quando ele chegou na porta lá, tinha um torcedor amarrado com a grade. Ele falou, caramba, eu já tô vindo, né? Ele sempre falava, pô, cheguei lá, tinha um cara... Ali na entrada do CT na academia de futebol na porta lá, tinha um cara algemado lá, com corrente, E os caras foram me chamar ainda, porque era um dos poucos que os caras conheciam por um tempo. Ainda me chamaram, falei, pô, será que os caras vão querer um resgate, alguma coisa pra soltar o torcedor? Então a gente até participava entre aspas, né? Entrevistava os caras, via o que acontecia. E teve outros casos que teve não só de torcida, né? Tem um caso engraçado que foi uma das poucas testemunhas, a gente falando até de Marcos, quando o Munhoz acertou um soco no Marcos. Foi num treino de sábado também. E o Munhoz sempre brincava, eles brincavam muito com o Munhoz no vestiário. O Munhoz que é um atacante colombiano, que jogou no Palmeiras. Sim, sim. E os caras batiam muito nele assim, no vestiário, sabe? Zoavam muito ele. Aí uma hora o Marcos foi tirar uma gozação, ele não mostrou, ele acertou um soco no nariz, o Marcos começou a sangrar. O Marcos pulou, começou a correr na academia, no campo, atrás do Munhoz. Pegou? Não pegou. Não pegou, eles ficaram um tempo sem falar, uns dias assim, depois fizeram as pazes. Mas você vê, isso aí foi em que ano? Putz, eu não vou lembrar, cara, mas acho que 2004. Mas você vê, eu quero colocar aqui assim, em 2004 uma situação dessa não teve a repercussão que teria hoje em 2018. Não, você tem uma ideia, e era um treino de sábado quando a gente não ia. Eu lembro que uma produtora do Globo Esporte, da TV Globo, me ligou para perguntar a respeito, porque eu estava entrando no Jovem Pan no Mundo da Bola, programa do Flávio, falando, aconteceu isso, tal. Eu fui um dos poucos jornalistas, e ainda agora nem de sábado abre o treino, né? Treino de sábado ninguém tem acesso. Então eu tive acesso e entrei no ar com essa informação, e eram poucas pessoas, né? Normalmente eu ficava, porque tem material pro final de semana, eu ia de manhã, e alguns jornais, um ou outro ia lá aparecer. Mas assim, como o jornal só ia sair no outro dia, de imediato, o único que conseguiu informar fui eu. E você falou do Felipão, a gente sabe que o grupo ele tem esse estilo paizão que quem compra a ideia dele é bom, mas também acaba gerando alguns atritos. E com a imprensa? É difícil trabalhar com ele, porque ele também dá algumas entrevistas que chega a ser polêmica, mas é boa para o jornalista, que são algumas coisas sinceras. Ele teve um problema uma vez com um jornalista que ele brigou no meio da coletiva. Como é que é trabalhar cobrindo o Palmeiras com o Luiz Felipe de treinador? Pra mim, eu sempre falei isso, foram dois treinadores que não é que não tive boa relação, não gostei, não achei legal. Um foi o Bonamigo, que ninguém lembra que passou no Palmeiras, tenho certeza, o Palmeiras vai falar, pô, Bonamigo treinou o Palmeiras. E o Felipão, cara. Mas o Felipão, muito mais pelo assessor dele pessoal, porque eu processei o assessor dele pessoal, que mentiu sobre mim,
isso que eu ganhava dinheiro para falar algumas coisas do Palmeiras, e na justiça ele não foi em 2, 3 audiências, o testemunho dele nem apareceu, mas depois o juiz aceitou as desculpas dele e ficou por isso mesmo. Mas ele foi envenenar o Felipão. Então aí quando eu fui falar com o Felipão, que não tinha nada a ver, porque quando eu estava processando o assessor dele, que foi malandramente na imprensa dizer que eu estava processando o assessor do Felipão, técnico do Palmeiras, e não era verdade, quando eu comecei a processar o assessor dele, o Felipão nem trabalhava no Palmeiras. O Felipão não era técnico do Palmeiras, estava em Portugal ainda. Sim. Só que o assessor foi malandro, jogou na imprensa assim para a torcida ficar contra mim. O Fred está processando o assessor do Felipão, o técnico do Palmeiras, ele está lá no Palmeiras. Foi maldoso, inclusive, na oportunidade. Mas tudo bem. Aí eu fui falar com o Felipão, eu pedi pro Fábio Finelli, que o Fábio Finelli tinha me dito que o Felipão queria saber quem era eu, que já tinha tido informação sobre mim. Aí eu falei, Finelli, quando puder eu queria falar com ele pessoalmente. Aí antes de um treino veio o Felipão. Eu falei, Felipão, eu sou o Fred, prazer. Não, eu sei quem é você. Eu falei, então Felipão, eu que estou processando o seu assessor, você não era nem técnico do Palmeiras, não tem nada a ver com o Palmeiras, é uma coisa que ele falou, que ele vai ter que provar uma coisa que ele nunca provou, vai ter que provar o que ele falou. Não, tudo bem, mas não vai me chamar de testemunha, hein? Eu falei, mas não vou te chamar de testemunha, eu estou te falando isso, para ter uma relação normal aqui, para você não ter nenhuma alteração, porque eu estou processando o assessor dele. São coisas opostas. Vou dar o meu treino, e saiu assim, não deu muita atenção. E teve, às vezes, quando a gente teve problemas com o Felipe, eu sempre fui um dos que tentou contornar, tentar melhorar a relação. O Felipe não sabe disso, que eu tentei melhorar a relação, até sobre os salários que ele pedia para não falar, que dava com medo de ser sequestrado, da família, em relação à violência. A gente teve uma reunião na academia de futebol com os setoristas, e o Felipão sabe que no site da rádio colocaram um valor lá, eu pedi para tirar, ele sabe que foi tirado, e ele me agradeceu por isso depois de um jogo. Veio me agradecer pessoalmente depois disso, que foi tirado. E aí deu uma melhorada na relação? Não, aí veio o nariz de palhaço, que foi quando ele chamou o Rafael Prado de palhaço. E aí o Felipão, acho que foram os donos da empresa que fizeram isso, não foi nada disso. Numa sexta-feira à noite, eu, o Eduardo Afonso, o Espímpolo, outro jornalista, a gente foi conversando, combinamos de comprar nariz de palhaço. Já que ele chamou o Prado de palhaço, todo mundo é palhaço, porque ele estava tendo muito atrito. Sim. E aí a gente comprou, eu comprei um nariz de palhaço, aquela loja de R$1,99 no sábado pela manhã. Era um jogo em Barueri no sábado, não lembro contra quem, mas foi um jogo no Barueri. E aí a gente comprou, foi assim, cara, a gente montou bem. Foi de última hora. Foi. E aí o Felipão ficou louco da vida, não deu entrevista naquele dia porque ficou muito bravo. E aí depois teve uma coletiva lá na academia de futebol e falando que foram os donos da empresa, que eles sabem o que é. Eu falei, não tem nada a ver isso aí. Eu falei, Felipão, quero uma parte, quero só te explicar que isso aí foi de sexta para sábado, não tem nada a ver. Ele não aceitou. Pelo que você diz, ele era um cara que não dava muito ouvidos a nenhuma justificativa. Ele tinha uma verdade dele e não aceitava ouvir uma outra coisa que não era verdade. Porque às vezes a verdade dele não era o que acontecia mesmo. E o Nariz de Palhaço foi um exemplo disso. Ele achou que foi uma coisa montada, criada. Na verdade, quem criou a situação foi ele chamando o repórter de palhaço no meio de uma entrevista. Porque o Palmeiras estava pressionado, o Palmeiras era um momento ruim. Talvez para tirar o foco, você acha, da pressão do time? Pode até ser, mas a relação com a empresa sempre foi muito conflituosa com o Felipão, né? Não é só no Palmeiras, ele tem em outros clubes problemas, né? E você citou uma coisa que eu acho interessante, Fred. Alguns jornalistas vão por um caminho, outros vão por outro. Eu queria saber qual a sua opinião. Essa situação de citar salário de jogador e de treinador. A gente sabe que a gente vive numa cidade, num país muito violento, e que realmente isso tem uma coerência quando eles alegam que eles preferem que não seja dito, que cada um ganha, o clube que tem que saber, a parte que tem que saber. Você acha que é informação para o torcedor passar o quanto o seu treinador e o seu jogador ganha, ou é uma notícia, um dado que não tem necessidade de você estar expondo? Como informação, eu acho que é uma pessoa pública, eu acho que como informação, dependendo do que como que é a notícia, se surge uma informação que foi X, é outro X, você dá a informação, eu acho que vale. Uma informação de que o clube vai gastar tanto para contratar um jogador, eu acho que vale. Que você não pode fazer uma bandeira sobre isso, ficar toda hora cobrando o cara porque o cara ganha X. A gente sabe que o futebol paga valores totalmente diferentes de um trabalhador normal, a gente sabe disso. Todos sabem disso. Sim. Então eu acho que revelar, contar, eu acho que pode. O que não pode é se fazer uma bandeira toda hora cobrar um jogador pelo que ele ganha. Por exemplo, o cara foi mal no jogo, você ganha 500 mil e só 40, não, acho que não. Aí não. Mas você como notícia, eu acho que pode.
uma folha salarial de um clube, eu acho que pode dar uns valores, eu acho que faz parte, é o quanto o clube gasta para pagar um elenco profissional, eu acho que isso faz parte de você poder falar. Claro que com parcimônia para você não passar do além. Sim, e a gente vai voltar a falar do Palmeiras já dessa nova fase que você também viveu, a transformação que você vai poder contar pra gente. Mas antes eu queria que você falasse de uma polêmica que está surgindo na imprensa agora nos últimos dias. Você deve ter visto o Luiz Ademar, deu algumas declarações, acho que você está por dentro, sim, citando um problema que ele teve na saída dele da Sport TV, que também faz parte da Rede Globo, de ser obrigado a falar mal de algumas equipes que não fecharam com a sua emissora que ele trabalhava naquele momento. Ele preferiu não fazer isso por uma ética particular dele, é o que ele expõe pelo menos. O que você acha dessa situação? Isso é mais rotineiro do que a gente imagina? Ou você acha que foi um caso à parte? Você, no lugar dele, acha que... Como é que você reagiria? Porque é uma situação muito complicada. É o seu emprego que está ali em jogo, o seu ganha-pão, mas ao mesmo tempo foge contra você poder ter a liberdade de expressar o que você realmente entende, o que você realmente vê. Como é que você vê toda essa situação, Fred? Então, é uma situação até difícil, né? Eu se fosse o Luiz Ademar, se realmente passou por isso, eu não teria exposto. Porque vai ficar a palavra dele contra da empresa. E ele fecha algumas portas. É complicado, você entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. Hoje a repercussão em mídias sociais é muito grande, existe um patrulhamento muito grande, uma perseguição a algumas empresas também de uma forma muito grande. Então tudo que você fala que pode ir contra, ganha uma proporção, sabe? Fica muito grande. Então é difícil. Não sei, são valores muito altos, né, que envolvem, né? Tanto o esporte interativo como a Globo, a transmissão da TV fechada. Não sei. É aquilo, eu nunca não sabia, primeira vez que foi jogado agora, foi pego todo mundo de surpresa. Né? Então eu acho difícil, cara. Acho uma situação complicada. Só se você tivesse prova pra você poder falar. Exato. Você não tendo prova, fica a sua palavra contra a da empresa. E aí? Quem tá certo? Exato. Porque eu nunca tive prova. Faz isso, faz aquilo. Você teve sempre a sua liberdade. Sempre tive a minha liberdade para trabalhar. Aliás, na Jovem Pan sempre teve isso. O que é fundamental, né, Fred? Não tinha coisa direcionada assim, sabe? Você tem que fazer isso, tal. Normal, tranquilo. E essa abertura que tem a Esporte Interativo agora, que a partir de 19 começa a transmitir também, você acha que é uma coisa benéfica para os jornalistas esportivos? Tomara que tenha mais espaço, né, para as pessoas poderem trabalhar, né? A gente fica na torcida para isso. Vamos saber como vai funcionar, né? Porque eles não podem transmitir todos os jogos, né? Só pode transmitir o confronto dos clubes que estão com o Esporte Interativo. E como vai ser essa relação, né? Fica essa dúvida, como vai ser de 2019, mas fica a expectativa que a gente tenha um campo bom de trabalho, para poder ter espaço. Eu acho isso bacana. Legal. Voltando então a falar do Palmeiras, dessa transformação, você esteve diariamente lá até recente. Até 2017. E como foram 15 anos. Como é que foi essa mudança, você que estava lá dentro, da chegada da Crefisa, mudou o patamar do Palmeiras, trouxe de volta, né, o orgulho do torcedor, com isso surgiu o Allianz Parque na mesma sequência. Como é que foi essa mudança, tanto para o jornalista, quanto você vendo lá dentro do clube se transformando, que hoje é uma potência no futebol? O Palmeiras sempre foi muito grande, às vezes se perdia na parte administrativa, na parte política, né? Ainda continua tendo problemas, mas o Palmeiras estava vivendo um momento em 2013 muito ruim, né? Quando teve quase, né, teve a queda, né, e a recuperação para a Série B. Quando chegou o Gilson Kleina, o time não tinha dinheiro, né? Ele trocou barcos pro pessoal dos 5 que vieram o Léo Gago. Os 5 que não eram 5, não chegaram, né? Os 5, né? No contrato não tinha 5, foi anunciado 5, mas não existia esse quinto jogador. Nunca existiu. Então, teve o Léo Gago, o Marcelo Oliveira, o Leandro, o Rondinelli, isso aí tem que agradecer aos céus que conseguiu jogar no Grêmio e no Palmeiras, né? Tem uns caras que é difícil acreditar, né? Incrível. E aquele é um momento muito difícil, o Palmeiras estava com muita dificuldade financeira, mas já vinha desde então, né? Já vinha de gestões anteriores, até chegar na época do Paulo Nobre, que não tinha dinheiro para nada. Então se não tivesse o Paulo Nobre, que era um cara que colocou dinheiro do bolso para ajudar o Palmeiras, tudo bem, emprestou, está recebendo de volta, mas se não fosse ele, o Palmeiras não estaria vivendo esse momento que está hoje. Você acha que mesmo que a Crefisa talvez nem teria aparecido? Eu acho que não, acho difícil. Apesar que como a Crefisa apareceu, foi muito engraçado, né? Porque eles ligaram pro clube se oferecendo, a gente queria conversar tal, e não tinha ninguém para atender, e aí marcaram uma reunião na segunda-feira. Ligaram na sede social do clube lá.
É engraçado, você imagina como captar recursos. Pô, geralmente é o clube que busca o parceiro, né? A gente tem até o exemplo hoje do Corinthians, que não tem nem patrocínio master há um tempão. E com certeza tem alguém no marketing que está procurando as empresas. Exato, e o Palmeiras, vamos dizer que sorte, mas também o tamanho do time faz com uma empresa, assim, não, e além de ser torcedores, né? O Lamar, que é o marido, é realmente palmeirense, sempre foi muito palmeirense. A Leila, ela fala que palmeirense, não sei se ela sempre foi palmeirense, mas talvez se transformou agora vivendo no dia a dia, né? Com certeza, isso aí, com certeza. E ela quer que ganhe para a marca dela lógico. a faculdade que eu fiz aparecer. Mas a única coisa que eu não faria o que eles fizeram foi entrar na vida política do clube. Isso eu não faria. Mas o Lamar sempre teve um sonho de que a Leila, não ele, mas a Leila fosse presidente do Palmeiras. Ele quer realizar esse sonho ainda em vida, né? E você acha que também isso foi determinante para o rompimento entre eles com o Paulo Nobre? Aquele problema que eles tiveram foi essa vontade política. É que assim, houve um choque de vaidades. Quem ajudou mais financeiramente o Palmeiras? Quem vai entrar para a história que deu tanto dinheiro para o Palmeiras? De vez pensar no clube, só não, pensar no seu lado pessoal. Teve o lado da vaidade, ter certeza entre os dois, para saber quem foi o mais poderoso. E teve esse caso da Leila, tão discutido se ela tinha condições ou não tinha condições para ser candidata ao conselho. Tinha uma carta assinada pelo ex-presidente Mustafa Contursi que diz que ela recebeu um título de sócio em 1996, se não me engano, na década de 90, e que dava condições. Ele atestando, ela pôde ser candidata e foi a mais eleita, já entrou para a história como quem recebeu mais votos na história do Palmeiras do Conselho. Mustafa, esse que ela rompeu recentemente por conta de que ela entregava alguns não foi isso. Não foi isso também, Fred? Vamos colocar para o nosso seguidor a realidade. Na verdade, aquilo que o Lamar, ele sonha que a esposa seja a presidente do Palmeiras. E outubro teve mudança de estatuto, votação de mudança de estatuto do Palmeiras. Um dos itens que eles queriam que entrasse exatamente mudar para que o conselheiro tenha, na primeira gestão, no seu primeiro ano de conselheiro, no seu primeiro período como conselheiro, chance de ser candidato a presidente do Palmeiras. Você, para ser candidato à presidência do Palmeiras, tem que ter 8 anos como conselheiro do clube. Então são 4 gestões como conselheiro, né? São 2 anos, são 4 gestões como conselheiro. E eles queriam que mudasse. E o Mustafa não aceitou colocar esse item. Ele apoiou ela ser candidata ao conselho, mas não quis que fosse dessa maneira. Aí houve o rompimento. Ali já estremeceu total. Aí teve o caso dos ingressos, que aí pôs Mas que existiu, o caso dos ingressos é real. Existiu, mas eu gostaria de mais explicações da mulher que vendia os ingressos para a Mancha. Porque essa mulher que levou essa mulher ao Palmeiras, Eliane ou Elaine? Eliane, se não me engano, não vou lembrar aqui. Mustafa que levou, realmente. Mas ela frequentou o camarote da Crefisa, ela organizou o evento para a presidência do Palmeiras. Ela tinha acesso total a todos? Tinha, com a Leila. Teve acesso, viajou com a Leila para os Estados Unidos. Então assim, eu queria mais explicações. E por que ela vendeu Porque é estranho o caso dos ingressos dela ter procurado Paulo Serdã e não o Mustafa. Se ela era tão ligada ao Mustafa, sim, por que ela não procurou o Mustafa para falar que ela estava sendo coagida? E foi procurar o Paulo Serdã? Ficou um pouco... E o Mustafa também nunca chegou para fazer nenhuma declaração em respeito. Que é o erro dele, esse foi sempre o erro dele. A gente sempre falou pro ex-presidente, estou tentando melhorar. Ele até reconheceu depois meia culpa que ele podia ser uma relação melhor com a imprensa, mas isso é um erro que ele faz, estratégico, muito forte, que ele não querer falar. Ele deveria falar, eu acho importante a manifestação dele. Porque a palavra dele. Para o torcedor e para muita gente ficou com a verdade esse fato dos ingressos. Sim. O rompimento foi isso e não ficou foi. por isso. E não foi. O rompimento foi porque ele não apoiou a mudança do estatuto para que a Leila tivesse condições estatutárias para ser candidato. Eu tenho informação ainda que esse ano eles vão tentar ainda uma mudança estatutária. Você acha que é quase que inevitável que ela seja presidente em breve do Palmeiras? Candidata, sim. Agora não sei se for com... É que o Paulo Nobre, ele não tem um grupo tão grande para fazer frente a esse momento para a Leila. Para ele seria interessante para o Paulo que o Maurício fosse candidato agora e ele entrasse só no próximo ano, porque assim, se o Maurício for candidato à reeleição esse ano, o Maurício Gagliotti, que a eleição nesse ano, né, em 2018, ele não pode ser candidato à reeleição em 2020. Porque fez 2 mandatos, né? A Leila também não teria condições estatutárias para ser candidata.
aí não tem nenhum outro. Cairia no colo praticamente do Paulo Nobre seria o candidato. Mas ele também rompeu um pouco com o Maurício, justamente por o Maurício se aproximar muito da lei. O Maurício, é que assim, o Paulo também deixou o Maurício em saia justa. Você vê a vaidade, faz também você não pensar em algumas atitudes. E ele jogou no colo do Maurício, no primeiro dia de gestão, essa bomba da Leila, entendeu? Então acho que aí não foi legal com o Maurício, por mais que o Paulo ficou chateado e tal. Mas acho que ele deu um pipinão pro Maurício. Achei ali não foi bacana do Paulo. Ele pensou nele e não pensou no clube. Porque, poxa, você acabou de assumir. E aí você já tem um pepino desse para descascar, porque, queira ou não, ela era a patrocinadora do clube. Não tem como brigar hoje. Ruim, hoje em dia a gente... E eles estavam para renovar. Imagina se não renova o contrato. O pepino que ele ia ter para pagar as contas. Exato. Você entendeu? Então, porque hoje a Crefisa é fundamental no Palmeiras, né, Fred? Você que esteve lá. É importante. Com essa entrada da Receita Federal muda um pouco a história, né? Agora o Palmeiras é um devedor, né, da Crefisa, agora o Palmeiras está devendo. Saiu uma lista, dentro disso que você está falando, de alguns jogadores que a Crefisa contratou e que colocou agora nessa mudança como uma dívida que o Palmeiras tem perante a... Na prática, para o torcedor entender, é como se o Palmeiras estivesse devendo essa grana para a Crefisa. Foi um empréstimo que a Crefisa fez para o Palmeiras ter os jogadores. Então agora o Palmeiras está devendo. Se vender o jogador, paga a Crefisa. Se tiver lucro na venda, o lucro fica para o Palmeiras. Se não tiver... elas por elas, tudo bem. Se for menor, o Palmeiras tem até 2 anos para pagar o valor que falta. E em relação a outros jogadores, da mesma forma, se não negociar o jogador, acabar o contrato e ele sair de graça, o Palmeiras tem 2 anos para pagar o valor que a Crefisa investiu no atleta. Ou seja, já não é como estava sendo essa parceria, que era uma bonificação no patrocínio, que é onde o Palmeiras não gastaria nas contratações, só os salários. Então já não é dessa forma, já mudou o contexto. Só que o Palmeiras de 2013 para cá vem se solidificando financeiramente. Então o Palmeiras está tendo condições de se manter financeiramente, inclusive com o estádio ajudando com as rendas do Allianz Parque. Nós fizemos uma publicação esses dias nas nossas redes, justamente falando disso. A parceria, os clubes brasileiros, alguns clubes já tiveram parceria, como a gente tem um exemplo recente do Fluminense, que agora sem o Unimed está passando maus bocados. Sim. Os clubes brasileiros, principalmente, eles não se preparam para quando esta parceria se encerrar, continuar vivendo por si. Eles vivem nas boas nuvens da parceria, esquecem que não é eterno, o acordo não é eterno, e aí quando vai ver, não tem estrutura para seguir sozinho. Então o Palmeiras está fazendo uma coisa bacana que vai ser exemplo para os outros. Que é conseguir, claro, a parceira foi fundamental nos reforços, nas contratações. Só que a gente vamos colocar aqui o Paulo Nobre, para o Palmeiras está hoje. Paulo Nobre, patrocinadora, e o clube agora, como você está dizendo, o clube agora com o estádio, com o projeto do sócio-torcedor, está financeiramente se arrumando, se ajeitando. Tanto que o Palmeiras está conseguindo pagar, e vai conseguir pagar antes do prazo, tudo que devia para o Paulo Nobre. Que é dinheiro do Palmeiras, não é dinheiro da Crefisa. Então está mostrando que o Palmeiras está se preparando na parte administrativa para conseguir viver sem esse patrocínio. E um Palmeiras mais forte, se perde a Crefisa lá para frente, sabe que vai ter outro patrocinador que vai querer ajudar, vai querer colocar o nome na camisa. Então isso vai ajudar lá para frente. Então você acha que, por exemplo, se a Crefisa sair daqui 2, 3, 4 anos, o Palmeiras consegue se manter nesse nível? For nessa linha administrativa, consegue. Se chegar alguém e quiser mudar, aí já não... é outra coisa. Mas hoje o clube vai se preparando para fazer algo diferente. Hoje o Palmeiras estaria preparado se perder sacrifício. O que é muito interessante para o torcedor palmeirense ver que lá dentro tem pessoas que estão pensando numa coisa que outros clubes nunca pensaram. É uma gestão mais profissional, né? Que acho que é o futuro, né, Fred? Vai ser inevitável. Tem que parar se diretor, gestor, torcedor, né? Uma coisa muito grande, o cara acaba indo com o coração, mas não pode ser. Tá certo. E aí, Fred, pra gente encerrar, conta pro pessoal o que você tem feito, o que você tem trabalhado, aí divulga suas redes para o pessoal. Beleza, então eu vou divulgar, né? O Instagram é @FredJúnior, né? Meu Fred tem Y, um Fred mais chique, internacional, né? Então é Fred Júnior, meu Twitter também é @Fred Júnior, você acha, só que o F é caixa alta, o J também, mas acha do mesmo jeito, colocando Fred Júnior no Twitter, @Fred Júnior também me encontra. Vou ter agora um programa na TV aberta, canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra, 186 do canal Vivo em São Paulo, na cidade de São Paulo. A Bola Não Para, um programa que vai ser exibido todas as segundas-feiras.
na TV aberta São Paulo, onde a gente vai falar de futebol, entrevistas, no estúdio e fora dele. E esse programa vai ser exibido no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Legal, o homem está trabalhando bastante. Tem que correr, né, atrás. E tem muita informação, você vê que é um jornalista qualificado, que não é achismo, é tudo coisas que ele viveu. Queria te agradecer, Fred, por fazer parte ali na Barreira. Obrigado, um abraço a todos. Valeu.